Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar, como de costume, esta transmissão, que terá como tema 5 pães e 2 peixes, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ontem, 17º domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, foi lido no Evangelho o episódio da multiplicação dos pães, São João, capítulo 6. E foi ontem que nós vimos Jesus receber de um rapaz 5 pães de cevada e 2 peixes, e com eles alimentar uma multidão de 5.000 homens. O Evangelho de ontem, domingo, faz lembrar este pequeno livro do cardeal Vantuan, 5 pães e 2 peixes. Este cardeal, é difícil ver a figura dele aqui na contracapa, era vietnamita e ficou preso durante 13 anos, desde 1975 até 1988. Preso, ele sofreu muito nos cárceres, na prisão dos comunistas. E aquela prisão em que ele ficou confinado, isolado, recluso, serviu de grande crescimento espiritual, assim como para São João da Cruz ter ficado aprisionado no calabouço do seu convento pelos seus confrades, serviu de grande crescimento espiritual. Uma vez libertado, ele escreveu, especialmente para os jovens, este livrinho, 5 pães e 2 peixes, no qual ele pretende oferecer pouco, mas tudo, a fim de que Jesus alimente as multidões. 5 pães e 2 peixes. O livrinho é dividido em tópicos. O primeiro pão, viver o momento presente. O segundo pão, discernir entre Deus e as obras de Deus. O terceiro pão, um ponto firme, a oração. O quarto pão, minha única força, a Eucaristia. O quinto pão, amar até a unidade e o testamento de Jesus. O primeiro peixe, Maria Imaculada, meu primeiro amor. O segundo peixe, escolhi Jesus.
é assim que ele divide este pequenino livro, 5 pães e 2 peixes, publicado pela editora Santuário, em Aparecida. Eu vou ler para vocês o prefácio e um capítulo que fala sobre a Eucaristia. Caríssimos jovens, diz o cardeal Vantuan, ele morreu em 2002, já foi iniciada a sua causa de beatificação. Esperamos que em breve ele seja declarado santo pela Igreja Católica. Caríssimos jovens, contemplar um belíssimo panorama, com linas verdes e o mar azul de ondas brancas, me faz pensar em Jesus no meio da multidão. Olhando-os no rosto com os olhos de Jesus, eu lhes digo de todo o coração: jovens, eu os amo. Quero inspirar-me no Evangelho de São João, capítulo 6, para lhes falar hoje. Levantem-se, ouçam a palavra de Jesus. Jesus levantou os olhos e viu muita gente que vinha a ele e disse a Filipe: onde poderemos comprar pão para matar a fome desses? Isso dizia para prová-los. Ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para dar um pedacinho a cada um. Disse-lhe um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: aqui há um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei-os assentar-se. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se os homens, cerca de 5.000. Jesus pegou o pão e deu graças. Distribuiu-o a cada um que estava assentado. Igualmente o fez com os peixes, a quantos quiseram. O cardeal Vantuan, neste livro, citou o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 5 a 11. A caminho do jubileu do ano 2000, lembre-se que este livro foi publicado antes do ano 2000, procuramos saber quem é Jesus. Por que o amamos? Como deixar-se amar por Jesus até segui-lo no radicalismo de nossas escolhas, sem pensar na longuidão do percurso, no cansaço da marcha, sob um sol de verão, na ausência de todo conforto. O Santo Padre escreveu, em comunhão com o povo de Deus que caminha para o grande jubileu do ano 2000, quero convidá-los neste ano a fixarem o olhar em Jesus, mediante as palavras no Evangelho de João: Mestre, onde moras? Vinde e vede. Isso foi em 1997, que era o ano de Jesus Cristo. 98 foi o ano do Espírito Santo. 99 foi o ano do Pai. E 2000 foi o grande jubileu. Foi desta maneira que o Papa São João Paulo II preparou a humanidade e a Igreja para festejar o ano 2000 e o início do novo milênio. Como jovem, sacerdote, bispo, percorri já uma parte do caminho, as voltas com a alegria, as voltas com o sofrimento na prisão, mas sempre levando no coração uma esperança transbordante. Ficava embaraçado quando solicitado a contar minha experiência no seguimento de Jesus. Não é belo falar de si mesmo. Lembro-me de que em um dos seus escritos, o saudoso cardeal Sünens pediu a Verônica:
deixa-me falar de sua vida somente hoje, porque antes não o aceitou, porque agora entendo que a minha vida não pertence a mim, mas totalmente a Deus. Deus pode dispor dela como quiser para o bem das almas. Foi isso que levou o cardeal a escrever sobre a sua vida, porque a sua vida, que não pertence a ele, poderia ser usada para o bem das almas. João Paulo II condensou bem esse pensamento no título de sua biografia, Dom e Mistério. É a autobiografia de São João Paulo II, como Maria o fez no Magnificat. No Magnificat, Maria também fala de si mesma. Fala de si mesma não para se exaltar, mas para exaltar a Deus e para santificar as almas. Então, caríssimos jovens, faço como no trecho do Evangelho, em que Jesus oferece 5 pães e 2 peixes. Não é nada em comparação a uma multidão de milhares de pessoas, mas é tudo o que tem. E Jesus deles faz tudo, dom e mistério. Como rapaz, no trecho do Evangelho, resumo minha experiência em 7 pontos. 5 pães e 2 peixes. É nada, mas é tudo o que tenho. Jesus fará o resto. Eu me atrevo a corrigir aqui o cardeal. Não é nada, é pouco. Há uma diferença muito grande entre o pouco e o nada. É pouco, deveria ter dito ele, mas é tudo o que tenho. Jesus fará o resto. Mais vezes sofro interiormente porque a mass mídia, os meios de comunicação de massa, mais vezes sofro interiormente porque a mass mídia, os meios de comunicação de massa, quer fazer-me contar coisas sensacionalistas, acusar, denunciar, provocar a luta, a vingança. Esse não é o meu objetivo. O meu maior desejo é transmitir-lhes a minha mensagem de amor, na serenidade e na verdade, no perdão e na reconciliação. Quero compartilhar com vocês as minhas experiências, como encontrei Jesus em todos os momentos de minha existência cotidiana, no discernimento entre Deus e as obras de Deus, na oração, na Eucaristia, nos meus irmãos, na Virgem Maria, guia do meu caminho. Ao mesmo tempo, quero gritar: vivamos o testamento de Jesus, atravessemos o limiar da esperança. Cruzando o limiar da esperança foi uma obra que o Papa João Paulo II escreveu em preparação para o 3º milênio, um livro entrevista que foi publicado. Acabei de ler o prefácio do cardeal Vantuan ao seu livro 5 pães e 2 peixinhos, escrito em 2 de fevereiro de 1997, festa da purificação de Maria e da apresentação do Senhor. Muito bem, este livro, evidentemente, eu não posso lê-lo todo durante esta transmissão, mas eu vou ler ao menos uma parte do capítulo que fala da Eucaristia. A Eucaristia é o 4º pão. São 5 pães, 2 peixes. O 4º pão chama-se Minha Única Força, a Eucaristia. Ele diz que pôde celebrar a Santa Missa na prisão, porque clandestinamente entregaram a ele um garrafão de vinho e algumas hóstias escondidas. Não poderei nunca exprimir minha grande alegria. Todos os dias, com 3 gotas de vinho e uma gota de água na minha mão, celebro a minha missa. Prestem atenção. Na mão não havia um altar, ele tinha que improvisá-lo. Ele pingava 3 gotas de vinho e uma de água.
porque a água representa a nós mesmos, que nos unimos a Cristo. Quando no ofertório o padre derrama uma gotinha de água no cálice com vinho, ele pronuncia: Fazei-nos, Senhor, participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Pelo mistério desta água e deste vinho, fazei-nos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Nós somos tão pequeninos como uma gota de água. Nós nos perdemos em Cristo, misturados nele. Mas esta mistura de nós com Cristo faz com que a nossa oferenda indigna do Pai se torne agradável, se torne aceitável, porque nós misturamos a nossa oferta com a oferta dele na cruz, que é perpetuada sobre os altares de maneira incruenta no sacrifício da Santa Missa. Como ele não possuía um altar para celebrar, nem cálice, ele celebrava na mão. Na mão, sim, isso mesmo, 3 gotas de vinho e 1 de água. Evidentemente, ele usava também fragmentos daquelas hóstias, daqueles pães ázimos, para consagrá-los. E com esta matéria ínfima, pequeníssima, mas não era nada, há uma diferença muito grande entre o pouco e o nada, ele tornava presente na cadeia, na prisão, no cárcere, o sacrifício incruento de Cristo, que ele instituiu na última ceia e mandou fazer isto em memória de mim. De qualquer maneira, diz o cardeal Vantuan, dependia da minha situação. No navio que nos levava para o norte, celebrei durante a noite, e avisados, os presos estavam em torno de mim. Às vezes tenho de celebrar quando todos vão tomar banho depois da ginástica. No campo de reeducação, estávamos divididos em grupos de 50 pessoas. Dormíamos em cama comum, cada um com direito a 50 centímetros. Demos um jeito de tal modo que havia 5 católicos comigo. Às 21h30 era preciso apagar a luz e todos deviam dormir. Inclino-me sobre a cama para celebrar a missa de cor. De cor, ele não tinha um missal, mas sabia de cor. E distribuo a comunhão passando a mão debaixo do mosquiteiro. Mosquiteiro é aquela tela que se usa para proteger-se contra os mosquitos. Fabricávamos saquinhos com o papel dos maços de cigarro para conservar o Santíssimo Sacramento. Jesus Eucarístico está sempre comigo no bolso da camisa. Se hoje nós guardássemos o Santíssimo Sacramento em papéis de maços de cigarro, seria uma profanação. Mas ele fez isso porque não tinha nada de melhor, nenhum material apropriado para guardar o Santíssimo Sacramento. E usava esse material, que era o único que ele possuía, com toda a veneração do seu coração. Lembro-me de que escrevi: crê em uma só força, a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor que te dará a vida. Vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Como o maná alimentou os israelitas em sua viagem para a terra prometida, assim a Eucaristia te alimentará em teu caminho da esperança. Prossegue o cardeal. Toda semana há uma sessão de doutrinação, da qual todo o campo deve participar. No campo onde ele estava, o campo de concentração, havia uma sessão de doutrinação. No momento do intervalo, com os meus companheiros católicos, aproveitamos para passar um pacotinho a cada um dos outros 4 grupos de prisioneiros. Todos sabem que Jesus está no meio deles. É ele que cuida dos sofrimentos físicos e mentais.
À noite, os prisioneiros se revezam nos turnos de adoração. Jesus Eucarístico ajuda de modo tremendo com a sua presença silenciosa. Muitos cristãos retornam ao fervor da fé durante aqueles dias. Até budistas e outros não cristãos se convertem. Lembremos que ele é um cardeal oriental do Vietnã, onde o budismo é uma religião forte. A força do amor de Jesus é irreversível. A obscuridade do cárcere se ilumina. A semente germinou da terra durante a tempestade. Ofereço a missa unido ao Senhor. Quando distribuo a comunhão, entrego-me juntamente ao Senhor para fazer de mim alimento para todos. Isso significa que estou totalmente a serviço dos outros. Todas as vezes que ofereço a missa, tenho a oportunidade de estender as mãos e de me pregar na cruz com Jesus, de beber com ele o cálice amargo. Todos os dias, lendo e ouvindo as palavras da consagração, confirmo de todo o coração e com toda a alma uma nova aliança, uma aliança eterna entre mim e Jesus, mediante o seu sangue misturado ao meu. Jesus na cruz iniciou uma revolução. A revolução de vocês, ele está se referindo aos jovens, deve começar na mesa eucarística e daí ser levada para frente. Assim vocês poderão renovar a humanidade. Como o cardeal tem razão, tudo começa na Eucaristia e tudo converge para ela. Nada do que nós fizermos que não aurir as suas forças na Eucaristia e que não tentar conduzir os outros para a Eucaristia tem importância. Passei 9 anos no isolamento. Durante esse período, celebro a missa todos os dias pelas 3 horas da tarde. A hora de Jesus agonizante na cruz. Estou só. Posso cantar a minha missa como quero, em latim, francês, vietnamita. Levo comigo o saquinho que contém o Santíssimo Sacramento. Tu em mim e eu em ti. São as mais belas missas de minha vida. À noite, de 21 às 22 horas, faço uma hora de adoração. Canto Lauda Sion, louva Sião, o teu Deus. Pange língua, canta língua. É o início daquele cântico longo que termina com tantum ergo, tão sublime sacramento. Adoro-te, devote, aquele hino de São Tomás de Aquino ao Santíssimo Sacramento. Te Deum, um hino de ação de graças. E cânticos em língua vietnamita, apesar do barulho do alto-falante que dura das 5 da manhã às 23h30. Sinto uma paz singular de espírito e de coração, e a alegria, a serenidade da companhia de Jesus e de Maria e de José. Canto Salve Regina, salve Rainha, Salve Mater, salve ó Mãe, Regina Coeli, Rainha do Céu, em unidade com a Igreja Universal. Bonito, não é? Ele faz a sua oração na comunhão dos santos, em união com toda a Igreja. Apesar das acusações, calúnias contra a Igreja, canto Tu és Petrus, Tu és Pedro. Oremos pro Pontífice nostro, oremos pelo nosso Pontífice. Christus vincit, Cristo venceu.
Como Jesus matou a fome da multidão que o seguia no deserto, na Eucaristia é Ele mesmo que continua sendo alimento de vida eterna, diz o cardeal Vantuan. Na Eucaristia anunciamos a morte de Jesus e proclamamos a sua ressurreição. Há momentos de tristeza infinita. O que fazer? Olho para Jesus crucificado e abandonado sobre a cruz. Aos olhos humanos, a vida de Jesus foi um fracasso, inútil e frustrada. Mas aos olhos de Deus, na cruz, Jesus realizou a ação mais importante de sua vida, porque derramou o seu sangue para salvar o mundo. Quando Jesus está unido a Deus, quanto Jesus está unido a Deus, quando na cruz não pôde mais pregar, curar os enfermos, visitar as pessoas, fazer milagres, mas permaneceu na imobilidade absoluta. Jesus é o meu primeiro exemplo de radicalismo no amor pelo Pai e pelas almas. Jesus deu tudo, amou-os até o fim, até o tudo está consumado. E o Pai amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito, dar tudo de si como um pão para ser comido para a vida do mundo. Jesus disse: tenho pena deste povo, tenho compaixão da multidão. A multiplicação do pão é um anúncio, um sinal da Eucaristia que Jesus instituirá dentro em pouco. Lembremos os gestos de Jesus. Tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu, os mesmos gestos que ele faria depois na última ceia. Ele agora está fazendo na Eucaristia. Ele agora está fazendo no deserto para multiplicar o pão para as multidões. Mas depois ele fará na última ceia. Caríssimos jovens, diz o cardeal Vantuan, escutem o Santo Padre. Jesus vive no meio de nós na Eucaristia, entre as incertezas e as distrações da vida cotidiana. Imitem os discípulos no caminho de Emaús. O que os discípulos disseram? Fica conosco, já é tarde e a noite se aproxima. E Jesus atendeu ao pedido deles e foi partir o pão. E na fração do pão ele se revelou. Os discípulos reconheceram Jesus ao partir o pão. E Jesus desapareceu do meio da vista deles. Mas um disse para o outro: não é verdade que o nosso coração se ardia enquanto ele no caminho nos falava sobre as Escrituras? Invoquem Jesus, porque ao longo dos caminhos de tantos Emaús de nossos tempos, ele permanece sempre com vocês. Seja a sua força, ele é o ponto de referência de vocês, a sua perene esperança. Aqui termina a citação de São João Paulo II na mensagem para a 12ª Jornada Mundial da Juventude de 1997. Este capítulo sobre a Eucaristia, o cardeal Vantuan termina com uma oração chamada Presente e Passado. Jesus amantíssimo, nesta noite, no fundo da minha cela, sem luz, sem janela, quentíssima, penso com intensa nostalgia na minha vida pastoral. 8 anos de bispo nesta residência, somente a 2 quilômetros de minha cela de prisão. Na mesma estrada, na mesma praia, sinto as ondas do Pacífico, os sinos da catedral. Já celebrei com patena e cálice dourados, agora com teu sangue na palma da minha mão.
Já percorri o mundo para conferências e reuniões. Agora estou recluso numa cela estreita, sem janela. Já fui visitar-te no tabernáculo. Agora levo-te dia e noite comigo em um bolso. Já celebrei a missa diante de milhares de fiéis. Agora, na escuridão da noite, passando a comunhão debaixo do mosquiteiro. Já preguei os exercícios espirituais aos padres, aos religiosos, aos leigos. Agora, um padre, também ele prisioneiro, me prega os exercícios de Santo Inácio através da greta de madeira. Já dei a bênção solene com o Santíssimo na catedral. Agora faço a adoração eucarística todas as noites às 21 horas, no silêncio, cantando baixinho Tantum Ergo, o Salve Rainha, e concluindo com esta breve oração: Senhor, estou contente em aceitar tudo de tuas mãos, todas as tristezas, os sofrimentos, as angústias, até a minha morte. Amém. Sou feliz aqui nesta cela. Sobre a esteira de palha mofada crescem fungos brancos, porque tu estás comigo, porque tu queres que eu viva aqui contigo. Falei muito em minha vida, agora não falo mais. É a tua vez. Jesus, é a tua vez, Jesus, de falar-me. Escuto-me. Que coisa me sussurraste? É um sonho? Tu não me falas do passado, do presente, não me falas de meu sofrimento, angústia, tu me falas de teus projetos, de minha missão. Então eu canto a tua misericórdia, na obscuridade, na minha fragilidade, no meu aniquilamento. Aceito a minha cruz e cravo-a com as duas mãos em meu coração. Lindo, não é? Se me permitisses escolher, não mudaria, porque tu estás comigo. Não tenho mais medo. Entendi. Sigo-te em tua paixão e em tua ressurreição. Esta oração ele escreveu no isolamento da prisão de Phu Can, no Vietnã Central, no dia 7 de outubro de 1976, festa do Santo Rosário. Aqui está um trechinho do livro 5 Pães e 2 Peixes, do cardeal vietnamita Van Thuan, que passou tanto tempo no cárcere. Sem querer comparar-me a ele, evidentemente eu não passei por essa experiência, mas o sofrimento nos purifica tanto. Há bem pouco tempo eu tive Covid, essa doença que tantos temem. Eu não tenho medo dela, nem tenho medo de contraí-la novamente. Mas ela me ajudou tanto a me aproximar de Deus. Com esta doença, eu fui obrigado a ficar confinado em meu quarto. Eu celebrava a missa diariamente, sim, graças a Deus. E não precisava celebrar na palma da mão. Tinha um altar, tinha todas as alfaias, tudo direitinho. Mas fui obrigado a ficar recluso. Fui obrigado a ficar muito tempo sem poder fazer as coisas diárias por causa da prescrição médica do repouso, de tomar muito líquido. E assim eu tive muito tempo de pensar em Deus. Muito tempo. O que mais eu sentia naquela doença, que é bastante diversa de paciente para paciente, não foi a falta de paladar nem de olfato, eu conservei bem os meus 5 sentidos. O que eu sentia era um cansaço, uma dificuldade de respirar, uma espécie de falta de ar,
Era basicamente isso. Mas muito bem tratado, graças a Deus, louvado seja Deus pela infectologista que me tratou, tomando os remédios certos, na hora certa e na dose certa, sem esquecer do tratamento contra a replicação do vírus, nos primeiros dias, do tratamento contra a inflamação, já na segunda fase, ou seja, os anticoagulantes, os anti-inflamatórios e os corticoides, sem esquecer de prosseguir no tratamento, mesmo depois de os sintomas terem passado, para evitar alguma eventual trombose ou coagulação sanguínea. Tão bem tratado assim, embora à distância, a doença foi para mim uma experiência mística, uma experiência religiosa. Eu louvo a Deus pelo Covid que eu sofri. E eu me assusto de ver tanta gente assustada, tanta gente apavorada pelo Covid, que para mim fez tanto bem. Como qualquer outra doença, ela tem os seus incômodos, mas ela nem de longe se compara ao pecado. Do pecado, sim, devemos ter pavor. Se para evitar o pecado fosse preciso ficar isolado em casa, deveríamos ficar sempre e para sempre. Se para evitar o pecado tivéssemos que usar máscaras, deveríamos fazer de tudo, até preferir a morte, a cometer um único pecado. Mas como a doença não é pecado, como a doença até nos ajuda a expiar o pecado e a nos unirmos a Cristo crucificado, que coisa maravilhosa. 5 pães e 2 peixinhos. É pouco, mas não é nada, porque do nada nada se tira. Imaginemos, isso evidentemente é uma piada, que o rapaz, em vez de oferecer 5 pães e 2 peixes, oferecesse nada. O que Jesus faria com nada? Será que o nada oferecido por este rapaz poderia ser distribuído para a multidão? Será que a multidão poderia ser convidada a abastecer-se de nada, tanto quanto quisessem? A encher seus estômagos com nada, 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 e depois recolher 12 cestos de nada que sobrou? Alimentar-se de nada, sobrar nada, recolher cestos de nada, é nada. Nada é nada. E nada multiplicado por quem quer que seja ou por quanto quer que seja, permanece sendo nada. Se em vez de pouco você entregar a Deus nada, com esse nada que você deu, Jesus nada faz. Ele pode multiplicar e vai permanecer sempre nada. 0 não é o elemento neutro da multiplicação, ele é elemento neutro da adição. Na multiplicação, o 0 faz um estrago. Na multiplicação, o 0 anula todas as coisas. Portanto, se você entregar 0 a Jesus, não espere que ele faça nada mais do que 0. Mas se você entregar a Jesus pouco, mas não nada, pouco, mas que esse pouco seja tudo, como 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor pode fazer em você maravilhas, como fez com este cardeal Vantuan, como fez com Maria Santíssima, que não reteve nada para si, mas entregou tudo a Deus, a começar pela sua vontade, e entregou ao Pai o seu próprio Filho, não se fazendo ciosa dele, mas oferecendo-o na cruz por nós, isso mesmo. E o Senhor fez nela maravilhas, porque aquilo que ela possuía, ela entregou. Um padre pode celebrar a missa, se tiver um pouquinho de vinho e de pão. É pouco?
mas não é nada. Deste pouco, Jesus faz maravilhas. A maravilha da consagração, a maravilha da transubstanciação, a maravilha de alimentar o povo com o seu corpo e o seu sangue oculto sob as aparências do pão e o vinho, a maravilha de nos reconciliar com o Pai pelo sacrifício cruento que é oferecido na Santa Missa. Tudo isso Jesus faz, mas ele não faz nada, absolutamente nada, se o padre tentar celebrar a missa sem pão e sem vinho. Não adianta. As palavras do padre seriam ineficazes, Jesus não se tornaria presente, o sacrifício não seria perpetuado sobre o altar, se não houvesse essas pequeninas, mas indispensáveis matérias, o pão e o vinho. Assim também, Jesus quer fazer maravilhas em nós, mas não sem nós. Se você tem pouco para dar, faça como fez aquela viúva, que deu da sua pobreza tudo que possuía para viver. Depositou no tesouro do templo 2 moedinhas, e Jesus disse que ela deu mais do que os outros, porque os outros davam do supérfluo. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Vamos imaginar que você diga: padre, eu tenho tão pouca habilidade. Tem pouca. Tem pouca ou tem nada? Não, padre, eu tenho pouca. Então você entrega esta pouca habilidade a Deus. Diga ao padre da sua paróquia: padre, eu sei fazer muito pouco, mas o que o senhor quer que eu faça? Quer que eu ajude na catequese? Quer que eu ajude fazendo desenhos para as crianças? Quer que eu ajude varrendo a igreja? Quer que eu ajude fazendo alguma leitura ao microfone? Quer que eu ajude distribuindo os folhetos na recepção? Alguma habilidade, pouca eu tenho, mas eu quero pôr a serviço. O que eu posso fazer? Você tem tempo? Olha, padre, eu tenho muito pouco tempo. Tem pouco ou tem nada? Eu tenho pouco. Então entregue esse tempo. Padre, eu tenho pouco tempo, mas o que eu posso ajudar aí na paróquia? Há alguma pastoral ou movimento em que eu possa me engajar? Há alguma vida a ser salva? Alguma gestante a ser aconselhada? Algum bebê a ser batizado? Algum pobre a ser saciado? Algum doente a ser visitado? Algum morador de rua a ser acolhido? Alguém a ser evangelizado? Eu tenho pouco tempo, mas eu não quero reter esse pouco para mim. O meu pouco eu quero ofertar. É isso que Jesus vai cobrar de nós, de todos nós, a começar de mim, que sou padre. Eu nunca poderei justificar-me diante de Jesus dizendo: Senhor, eu tinha tão pouco que eu resolvi dar nada. Eu nunca poderia justificar-me diante de Jesus enterrando o talento que eu recebi e depois entregando, dizendo: toma aquilo que é teu, porque ele dirá a mim: servo mau e preguiçoso, porque não depositaste meu dinheiro no banco, e este banco é Maria. E depois, ao voltar, eu teria com juros aquilo que é meu, porque eu temo a Deus e não conto com as minhas próprias forças e as minhas habilidades, eu deposito tudo no banco espiritual que é Nossa Senhora, a quem eu me consagrei totalmente na qualidade de escravo. Escravidão esta simbolizada por esta pequenina correntinha. Como é diferente o pouco do nada. No século passado, no século XX, que eu nunca pensei que um dia iria chamar de passado, porque eu nasci nele, vivi nele. No século passado, no século XX, existiam discos de vinil que eram tocados em aparelhos chamados toca-discos. Ai, que coisa interessante. Como é que o toca-disco funcionava? Havia uma agulha magnética que percorria alguns sulcos do disco de vinil. Aqueles sulcos haviam sido produzidos por sons.
E quando eles eram repercorridos novamente por uma agulha, entre a agulha e o vinil era gerado um pequeníssimo, minúsculo sinal de alguns milivolts, um sinal elétrico, que vocês poderiam dizer, é nada. Nada não. É quase nada. É pouco. Aquele sinal ínfimo, minúsculo, pequenininho, ele era então enviado pela agulha até um amplificador. O amplificador tinha a tarefa de conservar a forma do sinal e aumentar a sua amplitude. E depois que ele era amplificado, ele era lançado num alto-falante. O alto-falante possuía um cone de papelão que vibrava ao som, na frequência do sinal elétrico que o alimentava, de modo que aí aquelas pequeninas ranhuras do disco que produziam um sinal ínfimo elétrico era transformado num som que enchia o ambiente e quase estourava os tímpanos. Por quê? Porque aquilo que você oferecia para a agulha magnética era pouco, mas não era nada. Se você tentasse dizer assim, já que aquilo que a agulha está recebendo é tão pouco, eu vou, em vez de pouco, dar nada. Em vez de pouco, eu vou tirar a agulha do disco. Para sua decepção, o alto-falante agora não produziria som nenhum, porque do nada, nada se tira. Quando você mistura uma gotinha de água no vinho, você está misturando pouco, mas não é nada. Você está se misturando a Cristo. Você está se oferecendo com Ele ao Pai. Como é lindo fazer isso. Eu me lembro até agora do meu pai, meu saudoso pai, quando me viu certa vez, na época em que eu estudava engenharia eletrônica, em um esquema em que havia um amplificador de tensão transistorizado. Ele olhou para o transistor desenhado no papel, apontou para ele e disse, isto aqui, Luiz Carlos, é o que Cristo fez por nós. Eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Assim dizia São Paulo na carta aos Colossenses. Então aqui, esse amplificador, disse o meu pai, assim eu entendi, gostei muito da lição. É o que Cristo faz conosco. Ele pega um sinal pequeníssimo e o amplifica. E aumenta de tamanho, de valor. Que coisa maravilhosa, né? A eletrônica, toda ela feita com sinais minúsculos. O que importa na eletrônica não é a potência nem o volume, o que importa é o sinal. O sinal pode ser uma coisa ínfima, mas ele significa alguma coisa. E essa coisa é amplificada, essa coisa é transmitida, distribuída, é processada. O que importa na eletrônica é a informação contida naquele sinal. Se fosse na engenharia elétrica, propriamente dita, o que importaria seria a energia. Quantos joules, quantos watts. Na eletrônica importa, sobretudo, qual é a forma de onda, qual é a informação que está contida lá, qual é o som que está oculto sob este sinal elétrico. É o que importa para ela. Assim, no meio de uma coisa tão estranha, né, como a eletrônica, eu recebi do meu pai informações teológicas ou formações de teologia, de como fazer com que o meu sofrimento se una ao de Cristo pela salvação do mundo. Nunca pensem, queridos irmãos que estão me ouvindo agora, que o seu sofrimento, por ser pouco, serve para nada. Não, ele vai servir para nada se você não fizer nada com ele. Se você não quiser entregá-lo a Jesus. Nunca pense que você que agora está deitado numa cama, contorcendo-se de dor, imóvel, sem poder fazer nem falar nada, está sendo inútil. Não. Você está unido a Cristo pela salvação do mundo. Se você não recusar oferecer-se ao Pai,
por Cristo e com Cristo e em Cristo, se você oferecer, se você pronunciar aquelas 3 palavras lindas, eu aceito, eu ofereço, eu agradeço por estar sofrendo, eu aceito o sofrimento, eu ofereço meu sofrimento junto com o de Cristo, eu agradeço por ter sido eu escolhido por ajudar Jesus a carregar a cruz. Se você não desprezar essas 3 palavrinhas, você assim vai transformar a sua dor em um valor de eternidade. Que coisa maravilhosa! Nós aqui no Provida trabalhamos com o trabalho mais importante do mundo, assim disse São João Paulo II. Nós defendemos a vida e a família. São palavras dele ao padre Paul Marx, fundador da Human Life International. Esse trabalho, que é o mais importante do mundo, porém, ele só tem a sua fonte na Eucaristia. Ai de nós se deixarmos de rezar. Ai de nós se deixarmos de fazer às 3 horas da tarde, como nós transmitimos sempre pelo Instagram, a nossa adoração eucarística, das 3 às 3h30. Ai de nós se deixarmos de celebrar diariamente a Santa Missa. Se nós fizermos sempre este culto eucarístico, aí sim nós teremos força para trabalhar, para salvar as criancinhas do aborto, para batizá-las depois de nascidas, para catequizar as gestantes, mas a gente vai conduzir as pessoas que nós tiramos do desespero a Jesus Eucarístico. As gestantes são convidadas a participar conosco deste mistério de amor, deste mistério de fé, em que Jesus, além de se fazer carne, se fez pão pela nossa salvação, para a nossa vida, para a nossa alimentação e purificação. Que coisas maravilhosas! Assim, tudo gira em torno da Eucaristia. A liturgia é o cume e o centro da igreja. E a Eucaristia é o centro da liturgia. Portanto, a Eucaristia é o centro dos centros, é o cume dos cumes. E nada poderíamos fazer que não venha da Eucaristia e não volte para ela. É assim que devemos fazer. Eu já falei de outras vezes, estou agora percebendo os primeiros frutos, as primícias do nosso desejo, que espero que seja também de Deus, de formar uma comunidade feminina de vida, as Irmãs Provida, para estar aqui conosco no tempo integral, dando assistência às mamães com seus bebês por nascer ou recém-nascidos. É um trabalho absorvente, um trabalho que exige muito. É um trabalho para quem quer ver na criança por nascer o menino Jesus. E para quem quer ver na mãe que traz esta criança uma figura da Virgem Maria. É coisa maravilhosa. Eu não quero, já falei isso outras vezes, não quero convencer, muito menos coagir alguma moça a fazer parte desta comunidade. Não. Mas eu peço a Deus que, se Ele já escolheu alguma, aquelas que Ele escolheu, que Ele me mostre. Aquela que for escolhida, que tiver sido escolhida por Ele desde toda a eternidade, se for alguma que está escutando esta transmissão, venha e venha rápido. Venha com a pressa com que Maria Santíssima veio visitar Isabel, trazendo consigo Jesus no ventre e elevando Jesus até João Batista, que estava no ventre de outra gestante, a fim de santificá-lo e trazer alegria àquela casa e torná-la repleta do Espírito Santo. Já temos algumas candidatas, algumas moças, senhoras, já nos fizeram visitas, já o prenúncio já é bastante promissor, porém, a messe é grande, os operários são poucos. E se Deus se dignou chamar você
desde toda a eternidade, evidente, mas agora se manifestou para esta missão, não o faça esperar. Momentos em que fazemos Jesus esperar são momentos perdidos. Momentos em que corremos ao encontro dele são momentos ganhos, no tempo e na eternidade. 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que você tem para dar? Ótimo, mas não deixe de dar, dê tudo. Com esse material tão modesto, mas que não é nada, ele fará em você e por meio de você maravilhas para a sua santificação, para as almas e para a glorificação do Pai. Pronto? Vamos então encerrar fazendo a nossa oração, a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de seus pais São Joaquim e Santana, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grignon de Montfort, de Santa Gina Beretta Molla, de São João Paulo II, de Santa Teresa de Calcutá, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os santos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.